Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora no quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. No dia 18 de abril de 1861, o professor Broca causou um grande espanto na sociedade francesa dos médicos quando apresentou os resultados da dissecção de um cadáver muito famoso que o pessoal esperava para ver o que aconteceria. Era um homem que tinha degenerado a sua fala progressivamente até o ponto em que só falava tan. Ele foi diminuindo a sua capacidade de se comunicar gradativamente, todo mundo pensava o que está acontecendo dentro da cabeça desse homem. Então, um dos maiores dissecadores da época se pôs ao seu trabalho. E ele percebeu que havia um grande tumor na cabeça, no terceiro giro frontal, que ficou conhecido como área de Broca, a partir daí, a área da fala. Isso fez com que muitas pessoas fossem atrás de entender como é que os transtornos mentais poderiam estar correlacionados a problemas cerebrais. E a esquizofrenia acabou entrando nesse mesmo barco, nessa mesma balada. E muitos foram tentar entender que tipo de alteração poderia haver no cérebro dos esquizofrênicos. Naquela época, os esquizofrênicos eram colocados nos manicômios para nunca mais serem vistos, afastados da sociedade como verdadeiros criminosos, por um crime de terem nascido diferentes, de serem doentes, de terem apresentado sintomas, geralmente a partir da adolescência ou do início da idade adulta. Foi Felipe Pinel o primeiro a tentar mudar essa realidade quando mandou destrancar as portas dos sanatórios e trazer para o convívio. Ele disse: se eu não puder tratar, pelo menos vou amar aos esquizofrênicos. A ciência avançou muito na compreensão da esquizofrenia e hoje a gente sabe que existem fatores físicos, fatores psicológicos, fatores sociais e talvez até a ação de algumas infecções no sistema nervoso central que possam fazer desencadear os quadros da esquizofrenia. Mas um ponto que a medicina tem tocado ainda muito de leve e não considerou são as influências espirituais a respeito da esquizofrenia. E o espírito Joana de Ângeles traz para nós um esclarecimento. Ela diz que frequentemente o esquizofrênico é uma pessoa que carrega uma culpa. Culpa por ter ocultado crimes nas vidas anteriores. Então pensemos como existe uma lógica psicodinâmica nesse pensamento. A pessoa durante muito tempo ocultou uma parte de si, não mostrou uma parte de si. Apresentava uma máscara que não era a sua realidade. E sustentando isso ao longo do tempo vai causando profundas marcas em si mesmas. E agora ela vem com essa dificuldade de ter coerência na sua vida. É claro que essa não é a explicação para toda a fisiopatologia da esquizofrenia, mas ajuda a gente a entender e inclusive ajudar um pouco mais os esquizofrênicos. Sabendo que muitos dos pacientes com essa síndrome trazem uma consciência culpada lá no fundo de outras vidas, abrimos portas a tentar ajudá-los. Não é à toa que os familiares foram colocados junto com eles. Então, se você tem alguém na tua família com esse problema e quer ajudá-lo, procure sempre certificar-se de que você não vai estar carregando mais culpa. Não trate-o como se ele fosse um peso ou uma dificuldade. Trate-o com carinho, mostre que você o respeita e que ele tem sido muito bom para a família. Leve-o a um centro espírita, engaje-se na tarefa dos passes, coloque para acompanhar as palestras na medida que ele tiver as suas possibilidades e assim você vai estar conseguindo ajudar. É assim que o Espiritismo ajuda a gente a entender um pouquinho melhor a esquizofrenia.